7h09, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E chegou o momento de a gente falar sobre emprego. Hoje são mais de 60 vagas disponíveis aqui em Manaus, nos postos do Cine. E para dar todos os detalhes para a gente dessas oportunidades, a gente conversa, claro, com a Tamires Clé. Tamires, quais são os destaques dessa sexta-feira, hein? Adriane, é o seguinte, tem muitas vagas hoje para PCDs, para pessoas com deficiência, são pelo menos 6 cargos diferentes, tanto no Cine Amazonas quanto no Cine Manaus. Mas é claro que você que é PCD, você já sabe que quando for procurar uma vaga de emprego, já tem que ter em mãos o seu laudo médico para comprovar o tipo de deficiência que você tem. E aí você pode concorrer a uma dessas vagas exclusivas, sabendo que as empresas são obrigadas a terem realmente no quadro de funcionários uma porcentagem estabelecida por lei, que varia dependendo do tamanho da empresa. Tem que realmente destinar uma porcentagem de 3 a 5% para pessoas com deficiência. Então tem algumas empresas que estão procurando preencher essas vagas e é a chance de você que tem algum tipo de deficiência tentar uma dessas vagas. Então a gente vai mostrar agora as vagas que estão disponíveis no Cine Manaus. A gente começa com as vagas na Constantino Neri. Essas vagas iniciais aqui que eu vou mostrar não são exclusivas para pessoas com deficiência, mas olha só, a gente tem assistente financeiro, analista fiscal, cozinheiro, tem 2 vagas ainda para conferente, 3 vagas para operador de máquina, corte e solda, sacoleira. E tem ainda uma vaga para encarregado de limpeza. E aí sim, uma vaga exclusiva para auxiliar de limpeza. Essa vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. Então a gente tem lá no Shopping Felipe Dal, ali na Avenida Camapuano, Jorge Teixeira, tem ainda vaga para técnico em informática, auxiliar de manutenção predial, vendedor externo, auxiliar de cozinha, recepcionista de hotel, agente de operações turísticas, churrasqueiro, assistente de vendas, técnico eletrônico hospitalar, tem ainda operador de pré-expansor, consultor comercial, aí são 4 vagas. Lá no posto do Cine Amazonas, que fica na sede da Cetrab, ali na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, próximo ali ao Amazonas Shopping, você tem vagas aí para instrutor de treinamento, auxiliar de manutenção, encarregado de serviços gerais, vendedor externo, assistente comercial, vendedor de livros, tem coordenador de produção trainee, consultor imobiliário, promotor de vendas, vendedor externo, vendedor. Agora a gente parte sim aí para as vagas exclusivas para pessoas com deficiência disponibilizadas lá na Djalma Batista. Tem auxiliar administrativo, aí são 2 vagas. Tem auxiliar de farmácia, vendedor interno, operador de caixa, tem 1 vaga. Tem 2 vagas para auxiliar de estoque. Então você vai levar o seu laudo comprovando o tipo de deficiência que você tem. No caso das outras vagas, todo mundo também precisa levar o CPF, o RG, o comprovante de residência. No caso dos homens, o certificado de reservista. Tem que levar ainda a carteira de trabalho com PIS e, claro, todos os diplomas, certificados que acumulou aí ao longo da vida escolar, né? Se você fez algum curso técnico, leva lá o comprovante também. Se você tem experiência, é bom registrar essa experiência na carteira, porque já tem uma vantagem aí. E aí você tem que ir no horário de funcionamento desses locais. O Cine Manaus, nas 2 sedes, funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O Cine Amazonas, na sede da Cetrab, da Djalma Batista, funciona das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Lá você tem que chegar um pouquinho mais cedo, às 7 horas da manhã, para que você possa pegar uma senha e ser atendido ao longo desse tempo. Lembrando que as vagas do Cine Manaus também estão disponíveis na internet. Você pode acessar o site centep.manaus.am.gov.br. E hoje é sexta-feira, dia de procurar uma dessas vagas. Quem sabe semana que vem já não começa logo a semana com uma boa notícia, sabendo que está empregado, sabendo que vai conseguir pagar as contas no fim do mês. Realmente deve ser algo que todo mundo está esperando, então é bom correr atrás, né, Adriane? Na torcida para que isso aconteça, quem sabe na segunda, uma hora dessa, você já esteja se arrumando, assistindo o Manhã no Ar para ir trabalhar, né, no novo emprego. Obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arquimedes. O objetivo era desarticular uma quadrilha que extraía e comercializava madeira ilegal na Amazônia. Servidores de órgãos ambientais também foram presos nessa ação. Desde cedo, a movimentação na frente da PF foi intensa.
Os presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal, na zona centro-oeste de Manaus. Essa viatura trouxe um investigado. Ele tentou se esconder. Os agentes da PF apreenderam também documentos. Foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva, 6 temporária e 1 em flagrante, além de 109 mandados de busca e apreensão, em 8 estados e no Distrito Federal. Só aqui no Amazonas foram cerca de 22 pessoas presas e quase 80 mandados de busca e apreensão cumpridos. Foram presos servidores públicos estaduais de órgãos ambientais, engenheiros florestais e empresários que atuavam como madeireiros ilegais aqui na região. De acordo com a Polícia Federal, eles formavam uma organização criminosa. Ainda segundo a PF, os fiscais do poder público, em vez de fiscalizarem a extração ilegal de madeira, eram coniventes em troca de propina. E essa falta de seriedade não era por negligência, mas sim por interesses econômicos dos empresários, que queriam, de fato, explorar e ter o seu lucro. Também interesses econômicos dos engenheiros, que também querem ter parcela de resultado nessas explorações, e também dos servidores, que se aproveitam dos interesses econômicos dos empresários, da sede que eles têm pelo lucro, de também poder barganhar no momento do licenciamento, da fiscalização, a sua parte nesse resultado criminoso também. Um dos alvos da operação foi o ex-superintendente do IBAMA, no Amazonas, José Leilando Barroso. Então, se supõe que o IBAMA seja um dos o órgão que mais busque fiscalizar questões ambientais, e enquanto o servidor, no caso, estava atrapalhando, impedindo, segurando, o que seja. Servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, também foram presos. Com um deles, a polícia apreendeu R$205 mil em espécie. A PF descobriu também fraudes no documento de origem florestal. Ele exercia uma função bastante específica e de grande influência, porque os processos necessariamente teriam que passar pelo setor dele para que fosse dado prosseguimento. Então, competia a ele ali uma etapa essencial e necessária, e era o momento então em que era o poder que ele tinha para barganhar sobre o empresário aquela vantagem ilícita, para que o empresário pudesse se ver livre dessas amarras e prosseguir no seu desejo de licenciar uma área e poder utilizar essa área licenciada para outros crimes, que são os crimes ambientais que eles praticam, que é utilizar áreas licenciadas para acobertar exploração ilegal. A operação contou com o apoio do Ministério Público Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$50 milhões de 63 empresas investigadas e outras 18 medidas cautelares. Foi uma destruição e um saque de riquezas da União, que não se converteu em benefícios para a população local. Essa população local vive em condições muito difíceis em prol do enriquecimento de poucos. Não é apenas uma operação de meio ambiente, é uma operação que objetiva proteger o patrimônio público. Tudo visando ao enriquecimento ilícito, o enriquecimento de maneira fácil, sendo que o prejuízo causado não é simplesmente afeto ao valor da madeira em si, mas a todo dano que é causado pelo desmatamento de uma forma irresponsável, danos que ficam por gerações, para gerações futuras, inclusive que também passam para a nossa fauna. As investigações começaram em meados de 2017, quando a PF apreendeu 400 contêineres com quase 8 mil metros cúbicos de madeira no porto de Manaus. Parte dessa madeira iria para países da Europa, Ásia e América do Norte. Nos últimos 45 dias, a Polícia Federal descobriu um desmatamento ilegal de quase 2.500 hectares. A área devastada fica ao sul do Amazonas. Agora, os investigados devem responder pelos crimes de extração e comércio ilegal de madeira, corrupção ativa e passiva.
Sobre o cumprimento de mandado contra o ex-superintendente do IBAMA, a defesa de José Lelan Juvencio Barroso informou que ainda não teve acesso ao inquérito e que na operação o cliente era alvo apenas de busca e apreensão e não de prisão. Mas durante a busca foi encontrada uma arma de fogo que é de propriedade do IBAMA, órgão onde ele atuou até o mês passado. A defesa afirma ainda que acompanhou o cliente até a sede da Polícia Federal, onde ele prestou esclarecimento que o afasta de qualquer suspeita. Também argumenta estar confiante que na audiência de custódia, a prisão de seu cliente não seria convertida em preventiva e sim em medidas cautelares. A previsão era que essa audiência ocorresse ainda ontem. Armas e drogas foram apreendidas em diversas zonas da cidade durante a Operação Tiradentes. A Polícia Militar apresentou ontem um resultado da ação que aconteceu em todo o Brasil. 9 armas de fogo apreendidas, entre pistolas e uma espingarda calibre 12. Pelo menos 32 pessoas presas, além de 2 quilos de entorpecentes apreendidos em 24 horas de operação. A operação foi denominada Tiradentes, uma operação da Polícia Militar que ocorreu simultaneamente em todos os estados do Brasil e tinha o intuito de inibir crimes como, por exemplo, o tráfico de drogas e também cumprir aí mandados de prisão em nome de presos que estavam foragidos. A Operação Tiradentes, a de Sumos, terceira edição, ela ocorre todos os anos. E nesse ano, a Polícia Militar no Amazonas empregou 3.000 homens, empregou 500 viaturas, 2 helicópteros e 5 embarcações. E nós realmente combatemos todos os crimes que estavam acontecendo, principalmente em algumas zonas que apresentavam a mancha na incidência criminal. A Polícia Militar se fez presente, aumentou a sua capacidade operativa e essa operação ela ocorreu a nível nacional. Todas as polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil participaram da operação, chegando ao dígito de 100.000 homens empregados durante 24 horas em todo o país. Agora, Coronel, essas ações se dividiram em que tipo de ações da Polícia Militar, por exemplo? Foram ações dentro dos coletivos, ações nas ruas, blitz? O que foi de fato montado para essa operação? Nós tivemos a nossa parte preventiva, repressiva e educativa. E na preventiva nós abordamos mais de 20.000 veículos, mais de aproximadamente 203 coletivos e pessoas, mais de 20.000 pessoas abordadas também. Então foi uma operação que nos trouxe bons resultados, a Polícia Militar fez o seu papel e continuará trabalhando em prol da segurança da população do Estado. Olha, e durante essa operação, a Polícia Militar acabou prendendo um traficante que pertence a um grupo criminoso aqui do estado. Ele foi identificado como Francisco Gleison da Costa, de 27 anos, mais conhecido aí no mundo do crime como Plenitude. Inclusive, a Polícia Militar conseguiu prender esse suspeito em um condomínio de classe média na Torquato Tapajós. Um apartamento aí, em um condomínio que provavelmente deve ter sido financiado com o dinheiro do tráfico. Provavelmente. Ele está sendo apresentado agora no 6º DIP para a lavratura do procedimento de flagrante, apresentado com as armas, um elemento perigoso, que nós já temos informações que ele era responsável por mortes no município de Iranduba e na parte da zona leste, da zona norte de Manaus. Agora, Coronel, a gente percebe que em 24 horas a polícia teve êxito em realizar pelo menos 32 prisões. Operações como essa devem voltar a acontecer? Esse ano, essa é a 10ª operação que acontece no Amazonas. Nós tivemos 9 operações anteriores, sendo 7 na capital e 2 no interior, e agora nós vamos continuar com outras operações pontuais, além da operação diária que nós fazemos, que é a Operação Águia, que dentro dessa operação nós temos a ação Catraca, a ação Ocupação e a ação Saturação, onde policiais militares saturam aquele ambiente que apresenta a mancha criminal. Um tumulto foi registrado na tarde de ontem na sede do Instituto Médico Legal. Familiares reclamavam da demora na liberação de corpos. O Grupo Fera precisou ser acionado, como conta a repórter Paloma Mendonça. De acordo com o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, os corpos não foram liberados porque a perícia está sem material para trabalhar. O Conselho Regional de Engenharia esteve aqui no Instituto Médico Legal realizando uma fiscalização, identificou diversas irregularidades nos prédios e também nas condições de trabalho. O sindicato disse que a categoria não está paralisada, mas alguns corpos precisam fazer a necropsia, só que não tem o equipamento.
Tem corpos que precisam ser radiografados, né? E não tem um aparelho e precisa fazer o exame necropapiloscópico. O trabalho está normal, não há greve, não há paralisação. Ainda de acordo com o sindicato, 11 corpos estão aqui no local. 7 desde a noite de ontem e 4 que chegaram durante essa madrugada. Familiares fizeram um tumulto aqui dentro do órgão e exigiam a liberação dos corpos. Eles não estão trabalhando. Os médicos falaram, a Defensoria Pública veio aqui e eles não fizeram nada. Alguns carros de funcionários estavam impedindo a saída de veículos do IML que fazem a remoção dos corpos de acidentes e locais de crime. A Secretaria de Segurança Pública determinou que o Grupo Fera fosse ao instituto e os carros só foram liberados quando os policiais chegaram. Sem previsão, agora as famílias aguardam a liberação dos corpos. Eu só quero ter o direito de tirar meu filho daqui. Só quero ter o direito de tirar meu filho. Será que eu não posso ter o direito de velar meu filho? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está adotando as medidas judiciais quanto ao movimento dos servidores do Departamento Técnico-Científico. A Secretaria disse que a paralisação é ilegal e fere decisões de cortes superiores. E um vendedor de bombons venezuelano foi morto a tiros ontem na Praça da Saudade. Mas esse não foi o único homicídio registrado nesta quinta-feira. O Fred Rocha está ao vivo e tem informações para a gente. Olá, Fred. Além da execução desse venezuelano, outros 2 homens foram assassinados nessa quinta, né? Sim, Adriane. Um crime aconteceu lá no São Raimundo, na zona oeste da cidade de Manaus. Por enquanto, um homem ainda não identificado que foi executado lá no local. Os policiais foram até a área e chegaram à conclusão de que esse homicídio aconteceu nas proximidades de um ponto de venda de drogas. As pessoas ali no local costumam não passar muitas informações. Tem medo de represálias, mas a polícia ainda conseguiu a informação de que 2 homens chegaram e efetuaram os disparos, fugiram, por enquanto ninguém foi preso. Esse caso deve ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Além desse assassinato, um outro aconteceu por volta de 8 horas da noite. Wesley Gabriel Costa Rubens, de 29 anos, morreu lá na rua Tarumã, que fica no São José, na zona leste aqui da capital amazonense. Mais uma vez, também 2 homens encapuzados chegaram até Wesley e efetuaram diversos disparos. A polícia também, por enquanto, não tem informações sobre esses assassinos que vão ser investigados. A polícia quer saber quem matou o Wesley lá na zona leste da capital amazonense. A informação de que essa dupla teria chegado ali ao local foi levantada pelos próprios PMs também ali naquela área. O detalhe foi que o corpo do Wesley não passou por perícia e também não foi feito o levantamento do local do crime, justamente por conta do que a gente havia informado agora há pouco, a greve dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Só lembrando que esse trabalho é importantíssimo para o processo investigatório. Um outro crime aconteceu do venezuelano, no centro aqui da cidade, mais precisamente na Praça da Saudade. Esse venezuelano tinha 34 anos. Informações de testemunhas dão conta de que 4 homens chegaram em um carro e efetuaram os disparos contra esta vítima. Ela morreu ali na hora, né? Esses suspeitos fugiram, também não foram identificados. Segundo informações da ex-esposa do venezuelano, ele já trabalhava ali há algum tempo vendendo bombons. A polícia conseguiu descobrir um detalhe, supostamente de que o venezuelano utilizava a banca de bombons para vender entorpecentes. É um detalhe que, por enquanto, foi só levantado, ainda precisa ser confirmado no futuro com a investigação que será realizada. Isso, então, esse suposto detalhe pode estar atrelado a este crime que aconteceu no centro aqui da capital amazonense. Mais uma vez, também é um cargo que fica para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que investiga os crimes de assassinatos aqui em Manaus. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E um frentista foi executado por uma dupla na manhã de ontem. As câmeras de vigilância do trabalho da vítima flagraram toda a ação.
O crime ocorreu pouco antes das 11 horas da manhã, aqui na Avenida Max Teixeira, uma das principais avenidas e mais movimentadas desta área do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Os frentistas deste posto de gasolina trabalhavam normalmente, como fazem todos os dias, quando os assassinos chegaram. Eles estavam em uma moto. Toda a dinâmica do crime foi registrada por meio de câmeras de vigilância aqui do estabelecimento. O frentista está atrás da coluna onde ficam as bombas de combustíveis. Os assassinos chegam em uma moto. O garupa vai até o frentista, dispara a arma de fogo. Depois o homem que estava dirigindo a moto também se aproxima e parece fazer outros disparos. Ambos sobem na moto e fogem do local, deixando para trás a vítima que morreu no local, Alessandro Ribeiro Soares, de 34 anos. Com base nas imagens captadas pelo circuito interno de câmeras de vigilância, a polícia acredita que esse crime tenha sido uma execução. Durante o crime, uma outra pessoa também foi atingida, um cliente que estava abastecendo o veículo no momento do tiroteio. Ele teria sido atingido com um disparo no ombro, encaminhado para um hospital da cidade, mas a gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde. Aqui no posto também os funcionários e a direção da empresa não têm conhecimento da identidade desta vítima, desta outra vítima, mas acredita-se que ele não tenha relação com o que aconteceu, apenas estava no local errado e na hora errada e foi atingido com o disparo. O posto chegou a ser interditado no momento em que a perícia técnico-científica ainda fazia o levantamento, os vestígios. A polícia recolheu as imagens das câmeras de vigilância para fazer a análise e agora o posto já voltou a funcionar. Os demais trabalhadores estão aqui, todos comovidos pela morte do colega de trabalho, que estava com aviso prévio assinado. Amanhã seria o seu último dia de trabalho aqui na empresa. A polícia militar também permanece no local fazendo a ronda e esse é mais um caso que deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E a vida do motorista manauara ficou complicada ontem, no horário do almoço. 2 acidentes na Avenida Humberto Calderaro deixaram várias vias da capital com trânsito lento. Pelo menos 8 veículos se envolveram no caso. O Fred Rocha tem os detalhes. Os acidentes aconteceram por volta de 11h30 da manhã aqui na Avenida Humberto Calderaro Filho, no cruzamento com a Belo Horizonte. Sim, os acidentes foram 2. Primeiro, um aconteceu aqui no cruzamento, envolvendo carros e moto, inclusive com vítima, porque tinha lá um motociclista. Em seguida, os carros que estavam descendo aqui a avenida se envolveram em um outro acidente. Isso porque todo mundo diz que o condutor do caminhão que estava transportando ração para peixe perdeu o controle do veículo, ele perdeu o freio e acabou atingindo não só os carros que estavam descendo a avenida com ele, como também aqueles veículos que já estavam parados aqui na avenida por conta do acidente inicial. Ao todo, são pelo menos aí 8 veículos envolvidos neste grande acidente que aconteceu aqui na avenida. O seu José estava em um veículo descendo a avenida quando foi atingido pelo caminhão. Seu José, como é que foi? Quando o senhor percebeu, só foi o impacto ou o senhor percebeu que iria acontecer um novo acidente? Como foi? Não, quando eu senti foi a porrada já no carro, né? E a minha enteada gritando já. E o carro parece que foi fechando, igual uma avalanche, vinha levando tudo. E jogou o carro que eu estava dirigindo para cima de um outro carro e já foi também já atropelando o Export. E eu pensei que ele ia derrubar tudo, mas infelizmente foi parado por uma moto. O rapaz da moto acho que deve ter pulado e a moto imprensou num outro carro que estava atravessando aqui e foi que ele parou. Viu? Senão tinha matado as 2 vítimas que estavam no chão também. Porque tinham 2 vítimas no chão por conta do acidente inicial. Primeiro acidente. E o senhor já vinha reduzindo a velocidade por conta desse acidente? A gente vinha parando, né? Porque não dava para passar, o pessoal parava. Estava interditado? Estava interditado, atravessando aqui a Belo Horizonte, e nós paramos, entendeu?
Depois que esse acidente aconteceu, inclusive o Manaus Trans, o Detran, tiveram que vir aqui para o local para orientar o trânsito nessa área, que ficou muito carregado, principalmente nas imediações. O trânsito ficou carregado. Esta aqui é uma das principais avenidas. Trata-se de um horário de pico, onde passam muitos carros por aqui. Sem esta avenida, aí o trânsito ficou carregado, não poderia ser diferente aqui nas outras avenidas. E só foi liberado aqui por volta de 1h15 da tarde, quando a perícia fez o trabalho dela e aí depois sim os guinchos do Detran foram retirando os carros que estavam aqui por conta deste acidente. A situação do Export foi que chamou bastante atenção. Ele ficou com apenas 2 rodas aqui no asfalto porque o caminhão acabou batendo forte nele. É uma imagem realmente impressionante. Quando o Corpo de Bombeiros, inclusive, chegou junto com o Detran e o Manaus Trans, os bombeiros jogaram barro aqui e depois o asfalto teve que ser lavado. A intenção de jogar o barro foi justamente para eliminar a chance de incêndio, já que o óleo estava aqui na pista, óleo que inclusive saiu do carro Export, que foi um dos mais danificados neste acidente que aconteceu aqui na avenida. O condutor do caminhão não quis gravar a entrevista, mas ele chegou a dizer que realmente perdeu o freio do veículo e que por isso este acidente maior ainda aconteceu. A perícia vai atestar se realmente isso aconteceu assim como ele relatou. Felizmente, tivemos poucos feridos num acidente grande com 8 veículos envolvidos aqui na avenida. Agora é só esperar o resultado da perícia para saber de fato realmente o que aconteceu. E depois de praticar um assalto em um mercadinho no Conjunto Buritis, um grupo de criminosos causou um acidente na Avenida das Flores. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã aqui na Avenida das Flores, exatamente nesse trecho por onde passa o Igarapé do Passarinho. O acidente envolvendo 2 veículos. Essa picape L200, que ficou no pior estado por conta da violência da batida. E o outro veículo envolvido nesse acidente foi aquela outra picape que está ali do outro lado da rua, aquele carro branco. As informações que nós conseguimos apurar no local, informações inclusive fornecidas pela polícia, por policiais militares da 15ª SICOM, que foram os primeiros a chegar aqui, e também por aquelas pessoas que estão ali do outro lado da rua. São vítimas dessa história e eu vou explicar por quê. São moradores do Conjunto Buritis, lá do bairro Nova Cidade, aqui mesmo na zona norte de Manaus, e que foram vítimas por volta de 10h51 da manhã dessa quinta-feira. 4 homens chegaram no estabelecimento, os homens armados chegaram no mercadinho, anunciaram o assalto, cometeram o assalto e fugiram de lá com o carro da família, com aquela picape. No momento desta fuga, quando chegaram neste trecho, aquele veículo provocou o acidente. Se chocou contra esta outra picape e provocou o acidente. Aqui no local, o motorista deste veículo ficou num estado grave. Ele foi socorrido, levado daqui, desacordado. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde deste motorista. A outra pessoa que estava nesta picape aparentemente está bem, ainda permanece aqui no local. Ele não precisou receber atendimento médico. Agora, os suspeitos que estavam dentro daquele veículo fugiram daqui correndo. E uma moradora aqui mesmo do Conjunto Galileia, aí que fica aqui ao lado onde ocorreu o acidente, essa moradora nos procurou e forneceu um vídeo de logo depois das 11 da manhã, em que esses 4 suspeitos aparecem correndo por uma das ruas do conjunto. De acordo com essa moradora, esses homens são os mesmos que estavam dentro daquela picape, que teriam cometido o assalto lá no Nova Cidade, no Conjunto Buritis, e que teriam então terminado provocando esse acidente aqui na Avenida das Flores. 2 faixas nesse trecho da Avenida das Flores estão interditadas, a faixa exclusiva para os ônibus, onde a picape está capotada, e a outra faixa da direita, onde o veículo que foi roubado também está interditada. O boletim de ocorrência
deste caso ainda não foi registrado. As vítimas ainda estão aqui no local, verificando o veículo, e logo depois é que a família deve se dirigir ao 15º Distrito Integrado de Polícia para fazer o registro. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e na volta tem o roteiro do dia. Dessa vez a gente vai te levar para um passeio na cultura e tradição indígena. É um instante só. A gente vai trazer daqui a pouquinho essas dicas para você aproveitar já nesse fim de semana. E claro, tem futebol, porque amanhã é a grande final do Campeonato Amazonense entre Fast Clube e Manaus. Quem será que leva melhor? A gente vai mostrar os preparativos dos times daqui a pouquinho, a expectativa para essa partida. Eu volto já.